Nada me preparou para carregar um segredo tão pesado dentro de um corpo tão pequeno. Eu era só uma menina, andando entre barracas de frutas na feira de Bauru, enquanto por dentro, tudo em mim gritava. Sorria para os vizinhos, ajudava meu pai a empilhar caixotes, mas o que ninguém via era o medo que me roía por dentro. Toda vez que o sol começava a se pôr, eu aprendi a sorrir em silêncio, a chorar em silêncio, a viver inteira dentro de um silêncio que parecia nunca ter fim. O pior não era o que ele fazia comigo, era o mundo acreditar que ele era um homem bom. Meu nome é Ana Lúcia, tenho 63 anos e moro em Bauru, no interior de São Paulo. Hoje levo uma vida simples e tranquila, do jeito que sempre sonhei. Sou escritora e coordeno um grupo de apoio para mulheres acima dos 50 anos, o Vozes Maduras. Escrevo meus livros em casa, na varanda, com um cafezinho ao lado, e meus netos brincando por perto. Gosto da rotina calma da cidade, das manhãs ensolaradas, das feiras de sábado, do cheiro de pão saindo da padaria da esquina. As pessoas me conhecem como alguém serena, que gosta de ouvir e conversar. O que poucos sabem é que por muitos anos vivi em silêncio. Meu rosto sereno de hoje é feito de cicatrizes antigas, que aprendi a transformar em palavras. Acordei com um barulho seco das caixas sendo jogadas na carroceria da caminhonete velha. Era sempre assim, toda madrugada de sábado, antes mesmo do sol dar as caras. O som da madeira batendo, os gritos abafados do meu pai com os outros feirantes, os latidos de um cachorro distante. O corpo ainda pedia por mais sono, mas meus olhos estavam bem abertos. Tinham ficado assim a noite inteira. A colcha fina grudava nas pernas suadas, e o cheiro dele ainda estava no ar, colado no travesseiro. Nas minhas roupas na minha rapel. A primeira coisa que fiz foi segurar o vômito que subia seco, só de lembrar da respiração dele colada na minha nuca. Eu tinha 10 anos e já sabia que o dia começaria com o mesmo gosto de medo e silêncio. Meu pai me chamava de princesa. Era assim que ele me acordava, com a voz doce que enganava qualquer um. Princesa, acorda. Vamos pra feira ajudar o papai. Você é minha parceira? Lembra? Eu fingia que dormia, enrolava, virava pro lado, mas não adiantava. Quando ele decidia, eu tinha que levantar. E era melhor ir rápido, antes que o tom da voz mudasse. Mebesse devagar, tentando não fazer barulho. E quando saí do quarto, vi minha mãe na cozinha, de costas, lavando umas roupas no tanque. A espuma subia pelas bordas do balde e escorria no chão de cimento. Ela não olhou para mim. Não disse bom dia, nem perguntou se eu dormi bem. Só continuou esfregando como se aquilo fosse a coisa mais urgente do mundo. Tinha dias que eu achava que ela sabia. Tinha dias que eu tinha certeza que ela sabia. Mas ela sempre ficava em silêncio, assim como eu a caminho da feira. No banco da frente da caminhonete, eu me encolhia o máximo que podia, encostada na porta, fingindo observar a paisagem escura da estrada, mesmo sem conseguir ver nada direito. Meu pai dirigia assoviando uma música antiga, com o braço esquerdo fora da janela, sentindo o vento frio da madrugada. Ele parecia feliz, satisfeito. Hoje a feira vai estar cheia, viu? A gente vai vender tudo rapidinho. E você vai ganhar um pastel no fim da manhã. Tá combinado, princesa? Eu respondi com um aceno de cabeça. A voz não saía. Estava presa num lugar que eu nem sabia nomear. Aquela mesma voz que ele mandava eu abaixar quando sussurrava no meu ouvido. À noite, que era nosso segredinho, que ninguém podia saber, que se eu contasse ele ia preso, e a culpa ia ser minha. Então eu me calava. Sempre me calei. A feira ainda estava sendo montada quando chegamos. As barracas sendo erguidas, as lonas esticadas, o cheiro de peixe cru e frutas maduras invadindo tudo. Os feirantes se cumprimentavam como velhos amigos, rindo alto, contando piadas, batendo nas costas uns dos outros. Meu pai era o centro das atenções. Todo mundo gostava dele. Ô, Zé da Fruta, chegou cedo hoje, hein? Trouxe a ajudante mais linda da feira, como sempre. Ele ria alto, orgulhoso, colocava a mão na minha cabeça e bagunçava meus cabelos. Essa aqui é minha princesa, trabalhadeira igual o pai. Eu sorria com a boca, mas por dentro tinha vontade de desaparecer, de me esconder debaixo de alguma banca de verduras e nunca mais sair. Porque ali, naquele ambiente barulhento e colorido, ninguém imaginava o que acontecia dentro da nossa casa. Ninguém desconfiava que aquele homem simpático, que dava frutas de graça para as vizinhas, era o mesmo que entrava no meu quarto à noite e me fazia prometer que ia continuar sorrindo como uma boa menina. Ajudava a descarregar as caixas,
maçãs e mexericas com cuidado. Aprendia rápido a escolher as frutas mais bonitas para deixar na frente. Ele me ensinava tudo, como se estivesse me preparando para um futuro naquele mundo. Mas eu não queria aquele futuro. Não queria barraca, nem feira, nem pastel, nem caminhar ao lado dele. Queria ser levada por uma daquelas senhoras com sacolas, de pano, e sumir no meio da multidão. Às vezes, quando uma delas me olhava nos olhos e dizia: "Você é muito calada, menina. Que gracinha." Eu quase dizia tudo. Quase, mas o quase morava na garganta e nunca virava palavra. Era mais seguro assim. Naquela manhã específica, lembro que ele me deu um caqui maduro e disse: "Experimenta, tá no ponto. Doce, igual você." Sorri amarelo e comi devagar, querendo chorar com cada mordida. O gosto doce não apagava o amargo, que morava em mim. Mais tarde, quando o sol começou a esquentar, ele me puxou para o canto da barraca, passou o braço por cima dos meus ombros e disse sorrindo: "Cuidado com esses feirantes. Viu? Homem não presta. Só confia no teu pai." Tive vontade de gritar, de arrancar aquele braço de cima de mim, mas não fiz nada. Só balancei a cabeça, como sempre. Era mais seguro assim. Quando voltamos para casa, depois de horas em pé, sol no rosto, pernas doendo, senti um alívio momentâneo ao descer da caminhonete. Fui direto pro quarto. Joguei a mochila no chão e me tranquei no banheiro. Liguei o chuveiro e fiquei ali, debaixo da água fria, esfregando o corpo com força. Tentei tirar o cheiro dele. Tentei arrancar a memória da madrugada anterior. Mas não saiu. Não com sabão. Não com lágrimas. Saí do banheiro tremendo. Vesti a roupa mais larga que encontrei e me joguei na cama. Ouvi a voz dele chamando da cozinha: "Princesa, vem comer! Tem pastel." Fingi que dormia. A mesma de sempre. A mesma luta silenciosa. A mesma esperança muda de que um dia talvez aquilo acabasse. E foi ali, naquele começo de tarde abafado, deitada na minha cama com o som da TV ligado baixo na sala, que comecei a desejar ir embora. Comecei a imaginar como seria sair daquela casa e nunca mais voltar. Eu ainda era só uma menina, mas algo em mim já sabia. O mundo lá fora podia ser difícil, mas o daqui de dentro estava me matando. E ninguém parecia ver, ninguém parecia ouvir. Porque o silêncio, naquela casa, era mais alto que qualquer grito. Todo mundo adorava meu pai. Ele era o tipo de homem que chegava na feira e parecia acender o lugar. Alto, forte, barba cerrada e um sorriso que enganava até santo. Cumprimentava todo mundo com um tapa nas costas. Chamava as mulheres de minha rainha. Fazia piada com as crianças e carregava sacolas para as senhoras idosas como se fosse o neto favorito de todas. "Esse é o Zé da Fruta. Gente fina demais", diziam os vizinhos. Na padaria, ganhava café de graça. No açougue, fiado sem questionamento. Ele era o retrato do homem popular. Trabalhador, presente, carismático. E era essa a parte que mais me amedrontava. Porque por trás daquele homem que todos elogiavam, morava um monstro que só eu conhecia de verdade. Quando alguém o chamava de bom pai, dava vontade de rir. Mas eu nunca ria. Apenas baixava a cabeça e apertava as mãos até as unhas. Marcarem a pele. Lembro de uma vez, era véspera de Natal, e fomos levar algumas cestas de frutas para vizinhos mais pobres. Eu fui junto, como sempre, de olhos baixos, roupa simples, tentando não chamar atenção. Quando chegamos na casa da dona Bernadette, uma senhora viúva com 4 netos pequenos, meu pai desceu sorridente da caminhonete e gritou: "Chegou o Papai Noel da feira." "To-do's Riram." Ele entregou a cesta, tirou foto com as crianças, abraçou a velha com carinho. Ela agradeceu emocionada e disse: "Você é um anjo, Zé. Sua filha tem muita sorte de ter um pai assim." Meus olhos arderam. Engoli a vontade de cuspir. Ele olhou para mim e disse, com aquele sorriso largo: "Ela é minha joia. Tá sempre comigo. Tem coração bom igual o pai." A mão dele pousou no meu ombro com leveza. Para quem via de fora, era um gesto de carinho. Para mim, era o lembrete silencioso de que o inferno voltaria assim que a noite chegasse. Em casa, os elogios que ele recebia na rua viravam arrogância. Ele se achava intocável. Todo mundo me respeita nessa cidade. E sabe por quê? Porque eu sou homem de verdade. Trabalho, sustento minha família, ajudo quem precisa. E ainda tenho uma filha que me obedece, né, princesa? Eu fingia sorrir quando ele dizia isso. Ele gostava de me exibir como troféu. Me colocava sentada na barraca da feira e dizia aos clientes:
Essa aqui vai cuidar do negócio quando eu estiver velho, inteligente, dedicada, igualzinho o pai. Mas quando voltávamos para casa e a porta era trancada, o mesmo homem que me chamava de dedicada me mandava calar a boca. Você só fala quando eu mandar. Lembra do que eu falei, né? Se abrir a boca, ninguém vai acreditar em você. Eu sou o Zé da fruta. E você? Você é só uma menina com imaginação demais. Essas palavras eram repetidas como oração, palavras que colavam na minha cabeça como chiclete em sapato. E quanto mais eu tentava tirolós, mais grudavam. Teve uma noite em que ele me acordou depois da meia-noite. Eu dormia com o ursinho que minha avó tinha me dado. O único objeto que me fazia sentir protegida de alguma forma. Ele entrou no quarto devagar, como sempre, fechou a porta com cuidado e sentou na beirada da cama. A luz do poste de fora desenhava sua sombra no chão. Tá acordada, princesa? Fingir que dormia nunca funcionava. Eu abria os olhos devagar e perguntava com a voz mais baixa que conseguia. O que foi? Ele sorria. Vim ver? Minha flor! Você sabe que o papai te ama, né? Aquelas palavras queimavam. Amor não era aquilo. Amor não era o que ele fazia. Amor não fazia a gente querer desaparecer. Mas eu dizia que sim. Dizia que sabia. Porque era mais seguro assim. Depois que ele saía, eu segurava o choro e enfiava a cara no travesseiro para ninguém ouvir. E enquanto ele voltava a roncar no quarto ao lado, como se nada tivesse acontecido, eu ficava encarando o teto, imaginando como seria a vida se alguém enxergasse quem ele realmente era. Na escola, eu era conhecida como a menina calada, tímida, que sempre estava com olheiras. Meus professores diziam que eu era muito educada, mas que parecia triste. Uma vez, a professora de português me chamou na sala dos professores e perguntou: Tá tudo bem em casa, querida? Eu sorri, como sempre, e respondi: Tá sim, só estou cansada. Ela não insistiu, ninguém nunca insistia. Talvez porque ninguém imaginasse que uma coisa tão horrível pudesse acontecer dentro de uma casa aparentemente normal. Afinal, o pai que me buscava na escola era o mesmo que dava presente para a professora, ajudava nas festas juninas, sorria com facilidade. E eu era filha do Zé da Fruta. A menina de sorte. Pelo menos, era assim que o mundo me via. Só eu sabia o quanto de azar morava dentro da minha pele. Durante anos, me perguntei como ninguém percebia. Como era possível que aquele homem enganasse todo mundo tão bem. Mas hoje entendo que a máscara dele era perfeita. Ele sabia exatamente o que dizer. Como sei com Porter, com quem puxar a conversa. Ele não era um monstro óbvio. Era sutil. E justamente por isso, tão perigoso, as pessoas enxergam o que querem. E o que elas viam era um pai amoroso, trabalhador, dedicado. E eu, por trás dos sorrisos que me ensinaram a forçar, era só uma criança tentando sobreviver em silêncio, tentando achar alguma fresta de ar num quarto sem janelas. O mais cruel era saber que, mesmo quando eu crescesse, mesmo que um dia eu tivesse coragem de falar, ninguém acreditaria. Ele era bom demais para ser suspeito. Eu era fraca demais para ser ouvido. Foi essa lógica torta que me manteve presa por tanto tempo. Uma prisão sem grades, mas com correntes invisíveis. E o pior é que parte de mim começou a acreditar nisso também. Que talvez fosse culpa minha. Que talvez eu tivesse merecido. Que talvez, se eu tivesse sido mais corajosa, mais barulhenta, mais qualquer coisa, tudo teria sido diferente. Mas eu era só uma menina. E meu silêncio era tudo o que eu tinha para me proteger. Então, eu continuava indo à feira, ouvindo os elogios ao meu pai, respondendo com sorrisos fingidos, limpando as bancas vendendo frutos, e por dentro, cada vez mais vazia, cada vez mais longe de mim mesma, até que um dia, muitos anos depois, o silêncio começou a rachar. Mas isso é outra parte da história. O cheiro do avental dele grudava em mim como maldição. Era um cheiro difícil de descrever, uma mistura de fruta passada, suor seco e algo que só eu parecia sentir. Medo. Toda vez que ele encostava em mim, que me chamava para perto, ou que me fazia ajudar a organizar as frutas na feira, eu sentia aquele odor impregnando minha pele, entrando pelas narinas como se quisesse morar dentro de mim. Quando voltávamos para casa, depois de um dia inteiro vendendo manga, banana, abacaxi e goiaba, eu corria para o quarto, tirava a roupa e escondia no fundo do cesto, embrulhada em sacolas de mercado. Comecei a fazer isso com frequência, como se fosse um ritual de sobrevivência. Minhas roupas ficavam separadas das demais, enroladas em sacos plásticos, como se eu estivesse tentando conter um veneno invisível. Eu não sabia explicar por quê,
mas aquilo me dava uma sensação de controle, como se ao menos aquele cheiro eu pudesse aprisionar em algum lugar. Que não fosse meu corpo. Minha mãe começou a notar que eu lavava roupas escondida. Ela me viu certa vez esfregando uma blusa ainda limpa no tanque, cheia de sabão e vinagre, com tanta força que meus dedos sangraram. Ela ficou parada ali, me olhando, com os braços cruzados, expressão dura, perguntou com uma voz carregada de desconfiança. Você tá ficando doida, menina? Que obsessão é essa com roupa? Eu abaixei a cabeça e menti, como sempre. Disse que era mania de limpeza, que não gostava de roupa com cheiro de feira. Ela bufou, virou as costas e murmurou: Tá inventando frescura! Vai acabar doente dessas loucuras que bota na cabeça. E eu queria tanto, tanto que ela visse, que ao menos uma vez ela me olhasse de verdade. Como uma mãe olha uma filha quando percebe que tem algo errado. Mas ela só via o que queria. E tudo que não se encaixava no mundo que ela suportava viver. Ela varria para debaixo do tapete. Com o tempo, comecei a desenvolver uns sintomas estranhos. Minhas mãos tremiam do nada. Os olhos embaçavam. A boca ficava seca, como se eu estivesse no meio do deserto. Às vezes o coração disparava. Outras vezes parecia parar por alguns segundos. Lembro de uma manhã em que, enquanto cortava melancia, com meu pai na barraca, senti uma tontura tão forte que quase desmaiei em cima da caixa de frutas. Ele me segurou pelo braço, apertando com força, e sussurrou entre os dentes: Não inventa, hein? Não faz escândalo. Vai descansar ali atrás. E eu me sentei numa pilha de caixas vazias, com a cabeça entre as pernas, tentando fazer o mundo parar de girar. Os outros feirantes passavam por mim e perguntavam se eu estava bem. Só calor demais. Meu pai respondia com um sorriso simpático: Essa menina é fraca de sol. Ninguém desconfiava que a fraqueza não vinha do calor, mas da dor sufocada, que acumulava dentro do peito como uma panela de pressão prestes a explodir. Eu não sabia que aquilo tinha nome. Não sabia que existia algo chamado ansiedade, que o que eu sentia eram crises, que o suor frio, as mãos trêmulas, os enjoos e a vontade de chorar do nada eram respostas do corpo tentando lidar com um trauma, que a mente ainda não sabia explicar. Para mim, era só um defeito que eu carregava. Achava que eu era estragada por dentro. Uma vez ouvi minha mãe dizendo para uma vizinha que eu era nervosinha demais, igual meu tio que vivia no hospício. Ela ria ao dizer isso, como se fosse engraçado. Eu ouvi escondida atrás da porta e aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por dias, nervosinha demais. E eu tentava não ser. Tentava sorrir mais, falar com mais firmeza, dar conta da feira, da escola, das cobranças, mas era difícil fingir que estava tudo bem quando o próprio corpo me desmentia todos os dias. Comecei a ter pesadelos quase toda a noite. Sonhava que estava presa dentro da barraca da feira, cercada por frutas podres, com o cheiro de mofo sufocando minha respiração. Sonhava que meu pai me perseguia com uma faca, e eu tentava gritar, mas nenhum som saía da boca. Acordava molhada de suor, o lençol grudado na pele, e olhava para o teto, como se procurasse uma saída. Nesses momentos eu desejava que existisse um botão para desligar tudo, uma forma de sair daquele corpo, daquela casa, daquela vida, mas não havia. Então eu fazia o que sempre fiz: fingia, levantava, vestia o uniforme da escola, arrumava o cabelo e voltava para a mesma rotina. Mesmo silêncio, a mesma prisão. Houve um dia em que me olhei no espelho e mal reconheci o rosto que via. Meus olhos estavam opacos, sem luz, a pele polida,
os lábios rachados, o olhar perdido. Me aproximei devagar e encarei meu reflexo por longos minutos. Tentei imaginar como seria contar tudo. Falar para alguém, revelar o segredo que me corroía desde os 6 anos, mas minha cabeça gritava: ninguém vai acreditar. Vão achar que você é louca. Vão dizer que você inventou. E, como um filme repetido, desisti mais uma vez. Coloquei uma fita no cabelo, respirei fundo e saí do quarto para ajudar a arrumar as caixas. A feira não podia parar. Meu pai não gostava de atrasos. E minha mãe? Ela já estava no tanque, esfregando roupa, como se lavasse a culpa que nunca quis reconhecer. Aquela fase foi uma das mais solitárias da minha vida, porque o pior de tudo não era o que ele fazia comigo, era não ter para onde correr, era carregar esse segredo como uma cruz invisível, enquanto todos elogiavam o algoz. Era ouvir minha mãe defendendo ele, dizendo: seu pai trabalha demais. Você devia ser mais agradecida cada vez que eu hesitava em obedecer. Gratidão, era isso que esperavam de mim. A filha perfeita, a ajudante da feira, a princesinha obediente. Mas por dentro, eu era só uma menina assustada, lutando contra o cheiro de um avental sujo e o peso de um silêncio que parecia não ter fim. Aos 13 anos, eu quase contei para minha melhor amiga. Quase. Foi numa tarde quente de domingo, dessas em que o céu parece parado e o vento some do mapa. Ela tinha vindo dormir lá em casa no sábado e ficado até o dia seguinte, o que era raro, já que minha mãe não gostava muito de visitas, mas por algum motivo, naquele fim de semana, ela deixou. Talvez porque meu pai tinha ido beber com uns conhecidos e prometido voltar só no final da tarde. Eu lembro que a gente ficou no meu quarto deitada, na cama, ouvindo música no rádio pequeno que eu escondia na gaveta da escrivaninha. Era um desses rádios antigos, com a antena torta e som chiado, mas funcionava. Tocava uma canção que falava de liberdade, de sair pelo mundo e recomeçar. Minha amiga estava deitada de barriga para cima, balançando os pés no ar, enquanto mexia nos cabelos com os dedos. Eu olhava para ela e pensava em como era leve, como conseguia rir alto, falar besteiras, fazer piada com tudo. Queria tanto ser assim, mas o peso que eu carregava não me deixava rir. Não de verdade. Ela virou para o meu lado, com um olhar curioso, e perguntou se eu já tinha beijado alguém. Eu dei uma risada sem graça e disse que não. Ela disse que também não, mas que o menino da escola tinha tentado pegar na mão dela na hora do recreio. Eu perguntei o que ela fez, e ela respondeu rindo. Dei um tapa. Ué, tá pensando o quê? É quem? Depois ficou séria, me olhando de um jeito diferente, e disse: mas sabe, eu fico pensando, e se um dia um cara fizer algo que a gente não quer? Você ia contar pra alguém? Aquela pergunta me atravessou como uma faca fina e silenciosa. Fiquei olhando pro teto, a boca seca, o coração acelerando. Era como se a vida tivesse me jogado uma chance, uma abertura, um espaço. E eu disse, com a voz baixa, quase como o ama. Sussurro! Meu pai, às vezes, ele... Mas antes que eu terminasse a frase, ela me interrompeu com um sorriso. Eu sei, pai é bravo mesmo. O meu grita comigo por qualquer coisa. Ela achava que eu ia reclamar de bronca, de exigência, de rigidez. Não fazia ideia. Eu engoli as palavras que faltavam, como se fossem pedras. Sorri por fora, mas por dentro, me senti sufocando naquela noite. Depois que ela foi embora, eu me tranquei no banheiro e chorei em silêncio. Não era só a dor de tudo o que ele fazia comigo, mas a solidão de perceber que nem quem mais me amava poderia entender. Eu queria gritar, mas nem sabia mais como se gritava. Minhas cordas vocais pareciam amarradas com as mesmas mãos que me tocavam no escuro. Comecei a me perguntar se algum dia eu teria coragem de contar tudo. E pior, se alguém acreditaria. Porque ele era tão bem visto, tão elogiado. E eu era só uma menina estranha, calada que o Vive donc, que lavava roupas escondidas e tinha olhos de quem já viu coisa demais. Quem acreditaria em mim? Alguns dias depois, algo aconteceu que me marcou profundamente. Estávamos na feira, como sempre, e minha amiga, a mesma que tinha dormido lá em casa menos, apareceu com a mãe para comprar frutas. Ela me deu um abraço apertado, toda animada, e começou a conversar com meu pai. Eu fiquei de lado, observando. Vi os olhos dele percorrendo o corpo dela, o sorriso fácil. A piada que ele fez sobre como ela estava virando uma mocinha bonita, a mãe dela riu. Disse que ela era uma praguinha, mas que estava crescendo rápido demais. Meu estômago virou. Senti uma náusea que me fez querer sair correndo dali. Meu pai colocou a mão no ombro dela e disse: tem que cuidar, hein, dona Lourdes? Uma flor dessas num mundo cheio de espinho. E ela apenas sorriu como se fosse um elogio qualquer,
Mas eu sabia, eu conhecia aquele tom, aquele olhar. Era o mesmo olhar que ele lançava para mim antes de apagar a luz. A mesma voz melosa que ele usava para me chamar de princesa. Naquele momento, meu mundo ficou ainda mais gelado, porque percebi que o que ele fazia comigo não era porque eu era filha dele, era porque ele era doente. E qualquer menina era um possível alvo. Até minha amiga. Depois que elas foram embora, eu fiquei em silêncio o resto da manhã. Nem consegui encarar o rosto dele. Ele percebeu. No caminho de volta para casa, comentou: Tá estranha hoje. Vai ver, tá virando mulher. Essas fases são complicadas, né? E depois riu, como se fosse uma piada inofensiva. Eu continuei olhando pela janela da caminhonete, sentindo cada palavra dele como um espinho cravado na pele. À noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na cama, abraçada ao meu ursinho velho, tentando decidir se devia contar à minha amiga, escrever uma carta, talvez, deixar numa caixa, desaparecer e deixar tudo para trás. Mas a coragem não vinha, porque o medo era maior. Medo do escândalo, da culpa, do julgamento. Medo de ver o mundo olhar para mim e dizer: mentira, isso não combina com ele. Aquela tentativa falha de contar ficou marcada na minha memória como um lembrete cruel de que o silêncio, naquele momento, ainda era minha única defesa. E essa constatação me corroía por dentro. Cada vez que eu olhava para minha amiga depois disso, sentia um abismo entre nós. Um segredo que nunca seria dito. Um espaço vazio que separava o que ela sabia de mim do que realmente era minha vida.
E isso doía, porque no fundo, tudo que eu queria era que alguém estendesse a mão e dissesse: eu acredito em você. Me conta tudo. Eu estou aqui. Mas ninguém dizia. E eu seguia vivendo, respirando fundo, fingindo normalidade, enquanto por dentro, cada parte de mim gritava em silêncio. Descobri que os livros não me tocavam. Era a única certeza que eu tinha naquela época. Enquanto meu redor me doía menos os olhares, os gestos, os silêncios, os lençóis sujos da madrugada, menos os livros. Era um lugar seguro. Começou com uma revista velha que encontrei na sala dos professores, deixada em cima de uma mesa. Nela havia um conto sobre uma menina que fugia de casa e descobria o mar. Nunca tinha visto o mar, mas ao ler aquelas palavras senti que podia nadar dentro delas. A partir daquele dia, comecei a ir para a biblioteca da escola nos intervalos, me encolhendo entre as estantes, fingindo estudar, mas na verdade fugindo. Era o único lugar onde ninguém me mandava sorrir, abaixar a voz, ficar quieta. Ali podia ser outra coisa menos, ou talvez nenhuma. Podia desaparecer sem sair do lugar. A bibliotecária, Dona Yolanda, era uma mulher simples, de voz baixa e jeito calmo. Um dia me viu sentada no chão, com um livro aberto no colo e os olhos fixos numa página. Ela se aproximou devagar e perguntou: gosta de ler, menina? Eu assenti com a cabeça, sem levantar o olhar. Ela não perguntou mais nada, apenas disse: então pega esse aqui. Acho que você vai gostar. E me entregou um livro grosso do Copagasta, com um marcador de tecido pendurado. Era um romance antigo, cheio de personagens que sofriam, lutavam, amavam, resistiam. Levei o livro para casa escondido dentro da mochila. Li à noite debaixo da coberta, com uma lanterna fraca, enquanto meu pai dormia. E por algumas horas consegui existir em outro tempo. Um tempo onde ninguém me forçava a nada. As mãos que me tocavam eram feitas de papel e tinta. E onde o silêncio não era uma prisão, mas um lugar de paz. Conforme os meses passaram, comecei a escrever. No início, pequenos trechos, frases soltas, diálogos imaginários, que terminavam de forma diferente da minha. Mulheres que enfrentavam seus agressores, que escapavam pela janela, que gritavam no meio da rua, e eram ouvidas. Escrevia tudo num caderno velho de matemática, porque ninguém suspeitaria. Era meu esconderijo secreto. As palavras eram meu grito. Engolido. Nelas, eu podia dizer tudo o que a boca não dizia. E quando eu lia o que tinha escrito, senti uma coisa que não sabia nomear na época, mas que hoje reconheço como força. Talvez ainda fraca, talvez ainda trêmula, mas era minha. E aquilo me mantinha em pé. Na escola, um professor de português começou a anotar meus textos. Era um homem magro, de óculos grossos, chamado Rubens. Certa vez, ele me chamou após a aula e disse: li sua redação. Você tem talento. Sua escrita tem alma. Fiquei sem saber o que responder. Não estava acostumada com elogios que não vinham com segundas intenções. Ele percebeu meu desconforto e continuou: você já pensou em escrever um conto pro concurso da cidade? As inscrições ainda estão abertas. Eu balancei a cabeça, como quem diz não, mas por dentro algo se acendeu. Um fogo pequeno, mas teimoso. Voltei para casa com aquilo latejando dentro de mim. E naquela noite, entre um silêncio e outro, escrevi. Escrevi como se estivesse correndo, como se ao colocar cada palavra no papel, eu estivesse tentando fugir da casa, do quarto, da cama, dele. Entreguei o conto ao professor sem grandes expectativas. Era só mais uma tentativa de respirar o memes depois. Ele me chamou novamente. Você ganhou. Primeiro lugar. Eu congelei. Não entendi. Achei que fosse brincadeira. Ele repetiu. O seu conto ganhou. Você vai ler um trecho na praça, no evento da prefeitura. Vão te entregar um certificado. Foi como se alguém tivesse me colocado debaixo de um refletor. Uma mistura de orgulho e pânico. Pensei no que meu pai diria. Pensei se ele iria, se ele permitiria. Quando cheguei em casa e contei, ele estava sentado à mesa com um copo de pinga. Payla me olhou por cima da borda do copo, franziu a testa e perguntou: e esse negócio aí serve pra quê? Respondi baixinho. É só um certificado, um prêmio. Não precisa ir, se não quiser. Ele ficou calado por alguns segundos, depois riu. Vai ver, tá querendo ser escritor agora. Grande porcaria. Melhor aprender a vender laranja que isso sim. Enchi o prato e, com um gesto brusco, empurrou o copo, que virou e molhou a mesa. Me levantei devagar, peguei rampando. Limpei o líquido sem dizer nada. Por dentro, eu queimava.
mas já tinha aprendido a não incendiar em voz alta. No dia da premiação, fui sozinha. Me vesti com a melhor roupa que tinha menos uma blusa azul clara, simples, e uma calça jeans apertada nos tornozelos. Calcei uma sandália velha do tiras gastas e fui a pé até a praça. Lá, encontrei o professor Rubens, que me recebeu com um sorriso sincero. "Você está linda!" ele disse, com uma gentileza que não soava suja. Subi no palco improvisado, com as pernas trêmulas. O microfone era maior que minha coragem, mas quando comecei a ler o trecho do meu conto, as palavras vieram como se já estivessem esperando por mim. No texto, uma menina fugia de casa e encontrava uma senhora que a acolhia. A menina chorava, gritava, se libertava. Ao terminar a leitura, houve aplausos. Não muitos, mas sinceros. Pela primeira vez, alguém me aplaudia por algo que eu era, e não pelo que eu escondia. Levei o certificado para casa, como quem carrega um tesouro. Guardei dentro do caderno de matemática, entre as páginas onde moravam minhas histórias. Eu tive coragem de colar na parede. Não queria que ele visse. No dia seguinte, ao sair para a feira, ele me olhou com desprezo e disse: "Só espero que essa sua mania de escrever não te deixe burra para o que realmente importa." Não respondi. Só segurei a alça da mochila com mais força, porque naquele dia, mesmo sem ele saber, algo tinha mudado em mim. Eu tinha vencido, mesmo que por pouco. Mesmo que em silêncio. E sabia, no fundo, que aquela seria só a primeira vez que minha voz escaparia. Porque agora, além do medo, eu tinha algo novo comigo. Palavras. E palavras, eu aprendi, podiam cortar mais fundo que o silêncio. Fugi aos 19 anos, numa madrugada sem lua, levando apenas uma mochila surrada, um caderno dobrado no fundo e uma promessa silenciosa de nunca mais voltar. Não esperei o amanhecer. Nem precisei pensar 2 vezes. Eu já vinha ensaiando essa fuga havia anos. Em cada texto que escrevia escondida, em cada pesadelo sufocado no travesseiro, em cada silêncio mastigado à força. Naquela noite, depois de mais uma discussão seca e um tapa jogado como quem afasta, mosca, percebi que se não saísse dali naquele instante, talvez nunca mais tivesse forças. Esperei até a casa adormecer no ronco do meu pai e no arrastar cansado da minha mãe na cozinha. Senti os pés gelados ao pisar no chão de cimento, e o coração martelando como um tambor de guerra. Abri a porta dos fundos com o cuidado de quem desarma uma bomba, e não havia destino, só a direção oposta àquela casa. Andei por ruas vazias, com um cheiro de madrugada e pão assando no ar, passando por postes piscando e cachorros que me olhavam em silêncio. Tinha pouco dinheiro no bolso, umas notas, que juntei vendendo bombons na escola no último ano. Peguei o primeiro ônibus da rodoviária, sem perguntar o destino, fui parar numa cidade pequena, a algumas horas de distância. Conhecia só de nome, porque minha mãe tinha uma prima distante que morava lá, mas nunca nos visitava. Não sabia se ela ainda vivia ali, mas foi o único fio de memória que consegui agarrar. Quando desci do ônibus, com a mochila pendurada nas costas e o rosto inchado de insônia, olhei para as ruas como se elas fossem labirintos. Senti um medo novo, diferente daquele que conhecia. Um medo que não doía menos, apenas tremia. Era o medo da liberdade. E ele era quase bonito. Depois de horas andando, pedindo informação, consegui encontrar a casa da tal prima, uma senhora miúda, de cabelo preso e voz seca. Me olhou de cima a baixo com desconfiança, mas me reconheceu. "Você é filha da Celeste, né?" Assenti, sem saber se aquilo era bom ou ruim. Contei que precisava de um lugar para passar uns dias, que estava procurando emprego, que queria recomeçar. Não contei tudo, claro, só o suficiente para que ela entendesse que não. Ela me deixou ficar num quartinho no fundo da casa, onde guardava caixas velhas e roupas de frio. O colchão era fino, o ar entrava pelas frestas da janela quebrada, mas ali,
Ninguém me tocava. E isso bastava. Nos primeiros dias, mal saía de caça. Me sentia exposta demais, frágil, como se o passado pudesse me seguir e me puxar de volta a qualquer momento. Mas a necessidade me empurrou para a rua. Consegui um emprego de balconista numa mercearia, graças a um bilhete que escrevi para o dono explicando que precisava muito daquela chance. Ele me olhou por longos segundos antes de responder. Você escreve bem, tá contratada, mas chega no horário. Sorri com alívio, mesmo sem saber se teria forças para sorrir de novo no dia seguinte. Comecei a trabalhar. Passava o dia de pé, limpando prateleiras, pesando arás, anatando fiado, e à noite voltava para o quartinho com as pernas doendo, mas com o coração um pouco mais leve. Pela primeira vez, estava ganhando meu dinheiro, dormindo onde ninguém tinha a chave do meu quarto, comendo o que conseguia comprar. Era pouco, mas era meu. Com o tempo, comecei a escrever novamente. Dessa vez, sem esconder. Peguei cadernos novos, enchi páginas e mais páginas de histórias que pareciam inventadas, mas que eram só recortes da minha alma. Escrevi sobre meninas que fugiam no meio da noite, sobre mulheres que aprendiam a dizer não, sobre mães que finalmente viam suas filhas. Escrevi até tarde, com o som da cidade dormindo ao fundo. Era como se, a cada frase, eu fosse arrancando pedaços do passado. De 1000 pedaços que doíam, mas que precisavam sair. Um dia, resolvi mandar uma carta para minha mãe. Não pedi desculpas por ter fugido. Só disse que estava viva, trabalhando, tentando ser alguém. A resposta veio semanas depois, escrita com caligrafia apressada. Você é ingrata. Seu pai está doente de saudade. Deus te perdoe. Li aquilo com um misto de raiva e pena. Ainda esperavam que eu sentisse culpa. Ainda tentavam me puxar de volta, com a mesma corda podre de sempre. Mas algo em mim já tinha se soltado. Minha prima me observava à distância. Não era carinhosa, mas também não fazia perguntas. Um dia, ao me ver chegar com os olhos inchados depois de ler a carta, disse apenas: você fez o que tinha que fazer. Às vezes a gente foge porque é a única forma de sobreviver. Aquilo me pegou de surpresa. Nunca tinha ouvido alguém dizer algo parecido em voz alta. Quis abraçá-la, mas não o fiz. Agradeci com o olhar e voltei para o meu quarto. Guardei a carta da minha mãe no fundo da mochila. Não queria esquecê-la, mas também não precisava mais lê-la. Sabia que dali em diante, cada passo que desse seria por mim. Por aquela menina que lavava as próprias roupas às escondidas. Por aquela adolescente que quase contou para a amiga, mas não teve espaço para terminar a frase. Por aquela jovem que subiu num palco e leu um conto com as mãos tremendo. E agora, por essa mulher que estava aprendendo a viver sem pedir permissão, nunca mais voltei para aquela casa. Nunca mais olhei para trás com vontade de retornar. E mesmo que o passado ainda me visitasse de vez em quando, como um fantasma inquieto, que insiste em bater a porta nas madrugadas frias, eu já não era a mesma. Já não dormia na cama de antes, nem usava as roupas marcadas pelo cheiro dele. Agora, quando me olhava no espelho, via outra coisa. Alguém que sangrou, sim, mas que não secou. Alguém que fugiu e, fugindo, encontrou um pedaço esquecido de si. E se eu pudesse voltar naquele corredor escuro, abrir a porta do quarto da menina que fui e sussurrar algo em seu ouvido, eu diria: você vai conseguir. Não hoje, nem amanhã, mas vai, porque eu consegui. Porque naquela madrugada, quando a porta se abriu e meus pés tocaram o chão frio, o primeiro passo já era liberdade. Mesmo que ninguém tenha visto. Mesmo que eu mesma só tenha entendido. Depois, mesmo longe, o silêncio ainda me assombrava. Eu achava que bastava fugir fisicamente, mudar de cidade, trocar os caminhos, ou cair do ar, o sotaque das pessoas ao redor. Mas o silêncio que ele me enfiou garganta abaixo todos aqueles anos era um veneno mais lento, que não saía com distância, nem com o tempo. Ele morava dentro de mim. E quanto mais os dias passavam, mais eu sentia o corpo gritar por socorro, em formas que eu não compreendia. Aos 30 anos, trabalhando como vendedora numa loja de roupas populares, passei mal pela primeira vez no meio do expediente. Estava atendendo uma cliente quando a visão começou a escurecer nas bordas, como se as prateleiras se afastassem, os sons se distorcessem e o ar ficasse espesso, impossível de puxar. Senti as mãos formigarem, o peito travar, uma sensação de que ia morrer ali, na frente de todo mundo. Desabei no chão suando.
tremendo, implorando por ar. Me levaram ao hospital achando que era algo no coração. Os exames deram normais. A médica, com olhos cansados e voz objetiva, disse: "Você teve um ataque de pânico. Procure ajuda psicológica. Isso não é físico, é emocional." Fiquei com aquela frase ecoando por dias. Ataque de pânico. Era isso. O que eu carregava. O nome do monstro invisível que me agarrava pela garganta e me jogava de volta à infância toda vez que eu pensava ter seguido em frente. Não aceitei logo de cara. Como quase todo mundo, achei que dava conta sozinha, mas os ataques vieram outros. No ônibus, numa fila de mercado, em casa, sozinha, sempre sem aviso. Sempre. Até que um dia, cansada de fugir de mim mesma, entrei num posto de saúde e pedi um encaminhamento para a psicóloga. A assistente anotou meu nome e disse que haveria espera, mas que me chamariam. Passaram-se 2 meses até o primeiro dia da terapia. Entrei na sala com a boca seca, como quem vai confessar um crime. A psicóloga era uma mulher de meia idade, óculos finos, olhar direto. Me perguntou por que eu estava ali. Respondi com a voz embargada: "Eu acho que tem algo errado." Nas primeiras sessões só chorei. Não falava quase nada. Ela dizia que tudo bem, que o tempo era meu. Me perguntava sobre minha infância e o desviava. Preferia falar da rotina, do trabalho, da falta de sono, mas ela sabia. Dava pra ver nos olhos dela que ela já tinha ouvido muitas histórias como a minha, mesmo que eu ainda não tivesse coragem de contar a minha. Um dia, depois de um silêncio longo, com os olhos presos no chão, eu disse: "Meu pai me tocava." Por anos. Desde que eu era criança, a frase saiu como um soluço, curta, rasgada, carregando todas as memórias que eu enterrei por décadas. Ela não disse nada de imediato, apenas respirou fundo e respondeu com suavidade: "Obrigada por confiar em mim." Aquela foi a primeira vez que alguém não me questionou, não duvidou, não desviou. Pela primeira vez, alguém ouviu sem desviar o olhar. Depois disso, a porta do passado se abriu de vez, e com ela veio a enxurrada. Lembrei de coisas que eu mesma tinha tentado apagar. Cenas inteiras voltavam como filmes malditos. A respiração dele no meu pescoço, o barulho da porta fechando, o riso disfarçado no café da manhã. Contar tudo era como passar por um incêndio com os pés descalços, mas ao mesmo tempo, era como se a cada lembrança exposta eu tirasse uma pedra das costas. Comecei a escrever tudo de novo, mas dessa vez não eram contos. Eram relatos, diretos, crus, sem metáforas. Entendi que minha dor tinha nome, cor, cheiro, e que eu não era louca. Eu era sobrevivente. Fui entendendo que aquele medo constante, aquela culpa grudada na pele, aquele desejo de desaparecer sem deixar rastros, não eram sinais de fraqueza, eram marcas de guerra. Marcas que me tornaram quem eu era. Passei, para mim, com menos julgamento. Comecei a me permitir pequenos gestos de carinho. Comprar uma roupa nova sem culpa. Tomar um sorvete no meio da tarde. Dizer não, sem me sentir egoísta. Um dia, a psicóloga me perguntou se eu já tinha contado a alguém da família. Respondi com um riso amargo. Contar pra quem? Pra minha mãe, que sempre fingiu que não. Ela acha que meu pai era um santo. Vai me chamar de mentirosa. Ela me olhou com ternura e disse: "Às vezes a gente não conta pelos outros, a gente conta pela gente." Para se ouvir em voz alta, aquilo ficou comigo. Durante dias, sonhei com minha mãe. Sonhos confusos, em que ela me culpava, me batia, me virava as costas. Mas também sonhei com uma versão dela que chorava e me pedia perdão. Foi então que percebi que talvez o maior perdão que eu precisasse buscar era o meu. Me perdoar por ter demorado tanto, por ter me calado, por ainda carregar medo. Com tempo, fui contando a mais pessoas. Uma amiga do trabalho, uma vizinha, uma prima distante. Cada vez que eu dizia, meu pai me abusava, a frase doía. Ainda doía, claro, mas era uma dor limpa. Uma dor que cicatrizava. Comecei a frequentar grupos de apoio. Conheci outras mulheres com histórias parecidas. Descobri que meu silêncio era igual ao de tantas. Que minha culpa não era minha. Que minha coragem era maior do que eu achava. E aos poucos, fui ocupando o espaço que ele tentou apagar. Passei a escrever com mais força, com mais voz, e uma nova palavra começou a aparecer nos meus textos. Tímida no começo, depois cada vez mais presente. Esperança. Aos 33, sentei num banco de praça
com um caderno no colo e o sol nas costas. E escrevi uma carta para meu pai. Não ia enviá-la. Era só para mim. Nela, disse tudo o que engoli por tanto tempo. Disse que ele não quebrou minha alma, embora tenha tentado. Que ele me roubou uma infância, sim, mas que eu tomaria de volta todos os dias que restavam da minha vida. Que ele jamais teria meu perdão, mas que também não teria mais meu silêncio. Terminei a carta e chorei. Mas foi um choro novo. Um choro de alívio. De quem, pela primeira vez, sentia que não era mais prisioneira daquele quarto, daquele cheiro, daquele medo. Na semana seguinte, levei a carta à terapia e li em voz alta. Minha psicóloga segurou o silêncio até o fim e, com lágrimas nos olhos, disse: "Hoje você se ouviu." E naquele momento eu soube. Eu não era mais só a vítima. Eu era alguém que estava voltando para si, que estava se reconstruindo palavra por palavra, gesto por gesto, passo por passo. E mesmo que o passado ainda vivesse em mim, ele já não porque pela primeira vez eu tinha dito tudo em voz alta, e isso me tornava livre. Comecei a escrever sobre mim como quem costura a própria pele ferida, ponto por ponto, mesmo sem saber se cicatrizaria. No início, tudo saía aos pedaços, frases curtas, lembranças soltas, mas a cada nova palavra, meu passado deixava de ser apenas um segredo podre escondido num porão escuro e passava a ser algo que eu podia olhar de frente, nomear, descrever. Transformer. A psicóloga me incentivava. Dizia que colocar no papel era dar forma ao que nos engole por dentro, era transformar a dor em matéria. E foi assim, entre lágrimas e pausas, que nasceu a ideia de escrever um livro. Não sabia por onde começar, mas sabia que ele precisava existir. Era como se aquela menina de 10 anos, calada no canto da feira, estivesse me implorando para contar sua história ao mundo, para que outras meninas soubessem que o silêncio não precisa ser eterno, que a culpa não mora no corpo da vítima, que a vergonha pertence ao agressor. Passei noites e mais noites sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de café frio ao lado, digitando no notebook velho que comprei com esforço, as mãos muitas vezes trêmulas, o coração apertado, mas o olhar firme. O título surgiu como um sussurro que eu ouvia desde criança. O silêncio da feira. Era simbólico, era literal, era tudo. A feira, com suas cores e cheiros, tinha sido o pano de fundo da minha dor, o palco em que ele sorria para o mundo, enquanto me destruía em casa. E o silêncio, esse companheiro forçado, era o fio que costurava toda a minha vida. Escrevi cada capítulo com verdade, sem nomes reais, mas com alma. Falava da infância roubada, da adolescência sufocada, da fuga das crises, da terapia, da... Não queria fazer literatura bonita. Queria fazer justiça com as palavras. Quando terminei o manuscrito, sentei na cama e chorei. Não de tristeza, mas do alívio. Era como se, ao escrever aquelas últimas linhas, eu tivesse encerrado um ciclo. Ainda assim, veio o medo. E se ninguém quisesse ler? E se achassem pesado demais, triste demais, íntimo demais? A terapeuta me lembrou: você não escreveu para agradar. Você escreveu para libertar. Guardei aquilo no coração. Procurei editoras, mas a maioria não respondia ou recusava sem muita explicação. Então, decidi fazer por conta própria. Usei parte das economias, pedi ajuda a um conhecido que entendia de diagramação e publiquei de forma independente. Fiz uma tiragem pequena, simples, mas feita com cuidado. Escolhi uma capa com uma imagem de barracas de feira desertas ao entardecer, como se mostrasse aquele mundo colorido, mas silencioso, onde tantas dores se escondem atrás dos panos. O lançamento foi numa biblioteca comunitária, pequena, acolhedora. Preparei o evento com as mãos suadas e o estômago virado. Convidei as mulheres do grupo de apoio, algumas colegas de trabalho, a psicóloga. Na hora de falar, minhas pernas tremiam, mas minha voz saiu firme. Contei, em poucas palavras, o motivo de ter escrito aquele livro. Disse que não era uma história qualquer, era minha, e que, infelizmente, era também a de muitas outras mulheres que nunca tiveram voz. Ao final, li um trecho sobre a menina que observava o pai sorrindo na feira enquanto o mundo aplaudia. Quando terminei, o silêncio da sala foi seguido por um aplauso tímido, depois mais forte, depois constante. Uma senhora se aproximou, os olhos marejados, e segurou minha mão com delicadeza. Disse com a voz embargada: "Você escreveu a minha história também.
Eu só não sabia dizer. A partir dali, minha vida começou a mudar. Fui convidada para rodas de conversa, palestras em escolas, encontros de mulheres. Comecei a falar, com medo, com vergonha, mas com a convicção de que cada palavra minha podia abrir uma fresta de luz na escuridão de alguém. Encontrei outras sobreviventes, algumas mais velhas, outras muito jovens, muitas nunca tinham contado a ninguém, e ao ouvirem minha história, sentiam que podiam se ver, se reconhecer, se levantar. Uma menina de 16 anos me entregou uma carta. Depois de dizia que seu padrasto a tocava desde os 8 e que tinha medo de contar. Pediu ajuda. Fui com ela até o conselho tutelar. E quando ela olhou para mim, com os olhos vermelhos e a voz quase sem som, e disse obrigada por me mostrar que dá para sair disso, eu soube que todo o meu caminho, por mais doloroso, tinha se transformado em algo maior que eu. Certa noite, fui convidada para falar numa rádio comunitária. Era um programa voltado para mulheres, apresentado por uma senhora de fala firme e olhar doce. No final da entrevista, ela me perguntou: "Você se considera uma escritora?" Eu sorri, meio sem jeito, e respondi: "Eu me considero alguém que precisou escrever para sobreviver, e no processo, descobriu que também podia ajudar outras a sobreviver." Ela assentiu, emocionada, e disse: "Isso é ser escritora. É dar palavras a quem foi silenciada." Saí da rádio com o coração cheio. Era como se finalmente eu ocupasse o lugar que sempre foi meu, não o de vítima escondida, mas o de mulher inteira, com cicatrizes visíveis, mas em pé. Nesse tempo, até minha relação com minha mãe começou a mudar. Ela soube do livro por uma conhecida. Me mandou uma mensagem curta, pedindo para conversar. Hesitei. Temi reviver feridas, mas aceitei. Nos encontramos num café simples. Ela chegou com o livro na mão, os olhos fundos, o rosto envelhecido. Me olhou por um tempo que pareceu uma eternidade e disse: "Eu li e chorei muito, porque eu sabia, mas não soube o que fazer." Meu peito se apertou, as palavras faltaram. Ela continuou: "Sinto vergonha e sinto orgulho, porque você não se calou. Mesmo quando eu calei, aquilo foi como uma rachadura no concreto que me rodeava. Não apagava o passado, não mudava o que ela deixou de fazer, mas era um gesto. E às vezes, um gesto é tudo que a gente precisa para recomeçar. Hoje, quando me sento para escrever, já não sou mais a menina amedrontada. Sou mulher, uma mulher que sobreviveu, que escreveu seu caminho para fora do abismo, que transformou o silêncio em voz, e que agora, com cada livro, cada fala, cada escuta, ajuda outras a fazerem o mesmo. Porque no fim das contas, o que cura não é esquecer, é lembrar com consciência, contar com coragem e existir com verdade. E essa verdade menos a minha menos já não me dói como antes. Ela me fortalece. A feira hoje me traz outro cheiro. Ainda sinto o perfume forte das frutas, o bafo do peixe fresco nas primeiras horas da manhã, o barulho das lonas sendo esticadas com pressa, os gritos dos feirantes chamando os fregueses, o tilintar das moedas e o riso espalhado pelos corredores. Apertados, mas agora tudo isso vem com outro gosto. Não é mais amargo, não é mais o cenário do meu silêncio, mas sim o lugar onde reencontrei minha voz. Passar por uma barraca cheia de mexericas empilhadas já não me faz tremer por dentro como antes. Pelo contrário, me faz lembrar que sobrevivi, que eu voltei a esse lugar, onde fui tantas vezes calada menos com o peito aberto e as palavras. Pronto, voltar à feira como mulher inteira, palestrante, autora, sobrevivente, é uma vitória que nem em meus melhores sonhos eu teria ousado imaginar. E no dia em que fui convidada a falar num encontro de mulheres, justamente ali, no mesmo mercado onde tantas vezes caminhei, como refém da vergonha, algo em mim se firmou. Era como se aquela menina calada e frágil estivesse ali ao meu lado, me olhando com orgulho. A barraca onde meu pai vendia frutas não existe mais. No lugar, hoje tem um ponto de pastel com bancos altos e uma senhora gorda que sorri para todo mundo. Ela me reconheceu quando cheguei. Disse que me lembrava da garotinha da banca do Zé da Fruta. E eu apenas sorri com delicadeza, sem confirmar nem negar. Ela não sabia, claro, ninguém sabia. A imagem do meu pai ainda pairava no imaginário das pessoas, como a de um homem trabalhador, prestativo, engraçado. E às vezes sim, isso ainda doía, mas já não me paralisava, já não me fazia duvidar. Da minha própria história, eu sabia a verdade. E agora,
Sabia também que não estava sozinha. Subi num palco improvisado entre as barracas de legumes, com o sol escorrendo pelas lonas coloridas, e comecei a falar. Não precisei de papel. A história estava em mim. Disse que meu nome era Ana, que fui vítima de abuso intrafamiliar desde a infância, e que por muitos anos calei, mas que um dia encontrei nas palavras um jeito de existir. Vi os olhos de muitas mulheres se arregalarem, algumas com lágrimas, outras com raiva, todas com atenção. E foi ali, bem ali, que percebi o poder da escuta. Ao final da minha fala, uma senhora veio até mim. Devia ter seus 60 e poucos anos, usava um lenço amarrado na cabeça e carregava uma sacola cheia de chuchus. Ela pegou minha mão, apertou com força e disse: "Minha filha, você é coragem em carne viva. Eu vivi 40 anos com um homem que me fazia calar. Nunca tive coragem de sair, e agora me sinto velha demais para mudar. Mas ouvir você me fez sentir que ainda posso ser livre, mesmo que só aqui dentro." Eu abracei aquela mulher como se fosse minha mãe, ou talvez como se fosse a mulher que eu gostaria que minha mãe tivesse sido. Alguém que dissesse: "Eu acredito em você." A partir daquele dia, decidi que não podia mais me calar de novo, que precisava continuar falando, escrevendo, escutando, acolhendo. E assim nasceu o grupo que coordeno até hoje, Vozes Maduras, um espaço para mulheres acima dos 50 anos que viveram qualquer forma de violência e nunca tiveram onde contar. Reunimos-nos uma vez por semana numa sala emprestada da igreja, do bairro, com café, pão de queijo e um punhado de coragem, sendo repartida entre lágrimas e risos. Foi num desses encontros, já depois de vários meses de troca, que minha mãe apareceu. Chegou com o rosto abatido, os olhos fundos, um véu de vergonha pendurado no corpo inteiro. Eu estava falando sobre como o silêncio molda a alma da gente, como vamos nos encolhendo até esquecer que existimos fora da dor. Quando ela entrou, todas olharam para mim. Eu congelei por dentro, mas continuei. Meu corpo tremia por dentro como se algo antigo fosse se romper. Ao fim do encontro, ela se aproximou devagar, como quem não sabe onde pisar. Me olhou com olhos de quem carregava peso e disse: "Eu vim, porque eu li o seu livro escondido. Emprestado na biblioteca da cidade." Não sabia se era verdade, mas no fundo, sempre soube. A raiva que imaginei sentir por anos não veio. No lugar, uma tristeza enorme. Porque no fundo, eu queria aquela confissão mais do que queria um pedido de desculpas. Ela continuou: "Eu era fraca, medrosa, tinha medo do escândalo, de perder tudo. Me perdoa por não ter te protegido." Respirei fundo, respondi com a voz baixa, mas firme: "Eu me protegi. Eu sou a mulher que me salvei." Mas ouvi isso de você me cura um pouco. Não fizemos as pazes como num filme. Não nos abraçamos com música de fundo, mas naquele dia, nos olhamos como duas mulheres quebradas tentando entender o que fazer com os cacos. A partir dali, minha mãe começou a frequentar o grupo. Não falava muito no começo. Sentava no fundo, ouvia, observava. Depois de um tempo, contou sua própria história. Disse que também tinha sido abusada na infância, por um primo, que contou à mãe. E a mãe mandou calar. A gente aprende que é melhor fingir que não aconteceu. E depois, a gente finge até esquecer. Mas ela não esqueceu. E entender isso me fez enxergar as coisas por outro ângulo. Não como justificativa, mas como peça de um ciclo que eu estava rompendo. O ciclo do silêncio. Hoje, quando caminho pela feira, não fujo mais das bancas. Eu as atravesso com o queixo erguido. Às vezes cumprimentada por alguém que leu meu livro, que ouviu meu relato, que ouviu falar de mim. Uma vez uma menina me chamou: "Você é a mulher do livro do silêncio, né?" Sorri e disse: "Sou." Mas hoje meu silêncio já virou voz. Ela me deu um bilhete dobrado e saiu correndo. Quando abri, tinha escrito com letra torta: "Minha tia passou por isso também. Agora ela lê você e diz que quer falar." E era por isso que eu continuava. Não era por fama, nem por glória. Era por essas sementes, por essas vozes que começam baixinho, mas crescem. Porque cada vez que uma mulher fala, o mundo se abre mais um pouco. E eu estou viva. E agora mais do que nunca estou inteira. Hoje eu tenho 63 anos. E escrevo meu segundo livro sentada na varanda da minha casa, com os pés descalços no chão frio, e o barulho das árvores balançando lá fora como uma respiração. Calma!
O título provisório é depois do silêncio, porque agora entendo que sobreviver foi só o começo. Falar foi um ato de ruptura, sim, mas continuar vivendo depois disso, menos com as memórias, com as cicatrizes, com as reconstruções lentas e às vezes dolorosas, é um processo ainda mais complexo. Escrever esse segundo livro é como voltar a passar por um campo minado, onde eu mesma deixei os explosivos. Mas agora tenho um mapa. Cada frase que digito carrega o eco da menina que fui e a força da mulher que me tornei. Ao meu lado, uma xícara de café já morno e meu neto caçula, desenhando com giz de cera no chão. Ele olha para mim de vez em quando e diz coisas como: vovó, olha essa árvore. Ou está ficando bonito, né? E eu apenas sorrio, com um nó na garganta, porque nunca pensei que viveria algo tão simples e tão pleno. De vez em quando, ainda acordo no meio da noite com um peso no peito. É como se o passado tentasse me puxar de volta para dentro dele. São sonhos embaçados, rostos que não envelhecem, quartos sem janelas, portas trancadas, mas agora, quando acordo assim, não fico em silêncio como antes. Eu levanto, acendo a luz, tomo um copo d'água e me lembro que já não sou refém daquele tempo. Às vezes escrevo no caderno que deixo ao lado da cama, outras vezes só fico sentada, sentindo a brisa entrar pela janela. Aprendi a não ter vergonha de sentir. Por muito tempo, eu tentava calar até a dor que vinha depois do grito, mas hoje eu acolho. Se dói, eu deixo doer. Se alivia, eu deixo passar. E o seu casa? E dentro dessa casa, todas as minhas versões moram juntas, menos a menina assustada, a jovem que fugiu, a mulher que escreveu, a abo que acolhe no grupo Vozes Maduras. Agora temos mais de 20 mulheres que se revezam para contar e escutar. Algumas ainda chegam com os olhos baixos, com a fala cortada, com a alma em frangalhos. Mas outras já voltam com brilho nos olhos, com coragem nas mãos, com esperança entre os dentes. Eu as observo e me reconheço em cada gesto. A Marli, de 59 anos, me disse na última reunião: Ana, eu descobri que a dor compartilhada não some, mas fica mais leve. Parece que quando a gente fala, ela toma outro formato. E eu concordei com um aceno, sem conseguir responder de imediato, porque aquela frase ficou presa no meio do peito. É isso. A dor muda de forma. E quando ela muda, a gente muda também. Outro dia, fui convidada para dar uma palestra numa escola pública. Era um grupo de adolescentes, meninos e meninas, de rostos curiosos e corações em formação. No começo, hesitei. Achei que talvez minha história fosse pesada demais para eles. Mas aceitei. E lá, na frente de 30 jovens, contei parte da minha trajetória. Disse que nem todo monstro se esconde embaixo da cama, que às vezes ele dorme no quarto ao lado. Falei sobre coragem, sobre medo, sobre culpa. Ao final, um menino de 15 anos se aproximou, me olhou nos olhos e disse: Obrigado. Eu nunca tinha escutado uma mulher falar assim. A senhora me fez pensar na minha irmã. Aquilo me atravessou, porque eu entendi que minha voz, antes silenciada, agora ecoava em lugares que eu jamais imaginaria alcançar. E que talvez evitasse que uma nova história como a minha se repetisse. Minha relação com minha mãe continua delicada. Nos vemos às vezes, tomamos café, falamos da vida com cuidado mútuo, como quem pisa em chão rachado. Mas já não há raiva em mim. Há um tipo estranho de compaixão. Ela me pergunta sobre o livro novo, sobre as palestras, sobre as mulheres do grupo. Eu conto, mas sem muitos detalhes. Sei que ela carrega seus próprios silêncios, suas culpas, seus traumas, e aprendi que perdoar não é esquecer, nem fingir que não aconteceu. Perdoar, para mim, é soltar o peso de querer que o outro entenda tudo. É deixar de esperar o pedido de desculpas. Perfeito. É aceitar que nem todo acerto virá, mas a minha paz pode vir mesmo assim. Olhando para trás, vejo que tudo em mim foi construído sobre ruínas. Cada parede erguida, cada gesto gentil que ofereci, cada história que contei, tudo nasceu daquilo que tentaram destruir. E isso não me enfraquece. Ao contrário, isso me enraiza. Eu sou feita de sobrevivência, mas também de criação. E que escrevo o segundo livro, penso que talvez haja um terceiro. Talvez uma série de vozes, porque se